A consteladora Cláudia Fortuna fala o que está por trás do comportamento do filho extremamente obediente. Confere aí. Todo pai e mãe sonham em ter um filho obediente, quietinho, bonzinho. Mas será que essa calma toda, essa bondade toda pode ser motivo de preocupação? Para falar sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez aqui no Sinta-se Bem, Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda. E aí, Claudinha, é preocupante ou não? Tanta educação, tanta bondade. Bom, eu tenho algo a falar que talvez seja bombástico para alguns pais. Tanta calma, tanta obediência. É bom? Sim, é muito bom. Para os pais, então, é uma maravilha. Né? Todo pai, como tu disseste no início, sonha, literalmente sonha, que o filho seja um modelo de obediência. E calma, e centramento, e um mini adulto. Às vezes até um mini adulto a gente quer que a criança seja. Isso tá tudo certo até ele entrar na adolescência. Existem coisas que são conforme cada idade. E a gente tem que dar espaço para isso, para que a criança vire um adulto, para que o bebê vire uma criança, para que um feto vire um bebê. Nós não podemos manter as coisas engessadas para sempre. É muito importante que as pessoas entendam que nós temos um ciclo, uma curva, e essa curva não é à toa que ela existe. E não é de hoje, não é de ontem. Isso são coisas que a humanidade traz há muito tempo. E tem as fases de desenvolvimento. Então, chegando perto do nosso assunto, falando mais estreitamente sobre isso. O filho bonzinho, ele é sensacional, mas quando ele entrar na adolescência, se ele mantiver este comportamento em algum ponto da vida dele, provavelmente vai haver um preço para isso. Quando eu falo de um preço para isso, eu quero deixar bem claro que é algo que possa atrapalhar a sua vida. Nós conhecemos muitos adultos atualmente que não adulteceram. Significa que viraram adolescentes, porque os hormônios nos obrigam a virar adolescentes, mas emocionalmente não estão adultos. Para que um filho possa ser um adulto e depois se tornar um adulto responsável, talvez um pai de família, talvez uma mãe, uma pessoa proativa na sociedade, porque nem todo mundo precisa casar, né? A gente enaltece pai e mãe, mas existem muitas outras utilidades dos seres humanos e muitas outras opções de modalidade de vida. Mas para todas elas, seja qual for a expectativa, qual for o trabalho, qual for a manifestação dessa pessoa, é muito importante que a gente entenda que essa pessoa, num determinado momento, precisa se rebelar. É necessário para o homem que em algum ponto ele diga não para a mãe. Ah, sim. Por quê? Porque se ele não disser não para a mãe, o dia que ele tiver um parceiro ou uma parceira, este parceiro ou essa parceira terá que dizer não para o sogro e sogra. Então, olha só a zebra que isso pode trazer. Lá adiante a gente pode vir a ter problema com sogro e sogra, porque o filho bonzinho não virou um adulto.
E se ele não vir um adulto, como que ele vai ser um esposo, um parceiro, um companheiro que vai conseguir se impor perante a sua família? Aí ele não se impõe porque ele é muito bonzinho. E aí a bruxa má vira a nora. Ou o genro. Porque alguém vai ter que parar a patrulha e dizer: epa, daqui não dá para passar. Então, as questões disfuncionais envolvidas nisso são muitas, são muitos desdobramentos que as famílias podem vir a ter por não permitir a fase rebelde do seu filho bonzinho. Ser bonzinho é bom? Por um tempo é. Para sempre? Não. Existe um momento que precisa ser dito o não. E existe a personalidade de cada um, né, Claudinha? Claro, muito bem, existe a personalidade de cada um, mas mesmo com personalidades diferentes, essa fase de contraposição ao pai ou à mãe, ela é formadora do caráter e também para que ele possa dizer assim: papai e mamãe, eu recebi muito de vocês, mas a partir de agora eu mesmo faço. Eu só cresço quando eu posso assumir o que é meu, mesmo que eu tenha que assumir as consequências disso. Então é muito importante que a gente dê esse espaço para os adolescentes, para que eles se rebelem. Não precisa ser nada drástico, não precisa virar hippie, não precisa virar nada muito estranho assim, mas é necessária essa rebeldia para que depois seja um adulto. Por quê? Porque o filho que não se rebela geralmente vai ser um adulto com rompantes de raiva e o pior, às vezes ele não consegue identificar qual é o objeto dessa raiva. Então a gente vê muita gente por aí. Por que eu digo isso? Porque quando eu atendo e as pessoas trazem essas questões, a gente vai vendo o que está atrás disso e muitas pessoas sofrem de acessos de raiva que elas não conseguem identificar o que é que gera aquela raiva. Não tem uma justificativa na vida delas que diga: não, eu tenho raiva porque afinal é injusto. Não tem. E as pessoas ficam num limbo. Então, papai e mamãe, se não conseguem entender isso, talvez seja a hora de procurar uma ajuda. Talvez seja a hora de olhar para o que é que lhe falta para permitir que seu filho dê o passo de adultecer. Talvez seja o momento de constelar, né, Claudinha? Muito obrigada pela participação. Adorei um alerta aí, para os pais ficarem atentos. Os filhos que obedecem demais, os filhos que são bonzinhos demais, muitas vezes podem, explodir, na verdade, né? Nessa fase adulta, na adolescência, enfim. Obrigada pela participação. Tous ces modèles sont merveilleusement beaux.